Há um tempo atrás, nós decidimos que o tema anual da igreja seria aquilo que discutimos no encontro da fé reformada. Por isso, como na fé reformada do ano passado nós discutimos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a pós-modernidade, esse ano nós gastaremos algum tempo e algumas programações da igreja refletindo novamente sobre essas questões. E pensando sobre isso, preparamos para as classes únicas de janeiro e depois de julho, 2 temas relacionados a essa questão. O primeiro deles são as parábolas do reino, e o segundo, vamos discutir o que é a pós-modernidade para a igreja, e isso nós vamos fazê-lo no mês de julho, nas classes únicas de domingo pela manhã. Pensar sobre o Evangelho de Jesus e a pós-modernidade, essa pequena frase, ela chama para nós a atenção para 2 questões do Evangelho e da evangelização que nós precisamos atentar e sabiamente lidar com elas. Uma é a questão da proclamação, porque nós estamos tratando do Evangelho, o Evangelho que é a boa nova de Deus para a humanidade. E qual é a boa nova? Que Deus perdoa os nossos pecados por meio do sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo, oferecido naquela cruz do Calvário a favor de cada um de nós. Portanto, falar sobre o Evangelho de Jesus na pós-modernidade é procurarmos como que podemos, como que devemos, como que faremos a proclamação da Boa Nova de tal forma que as pessoas que convivem conosco possam entender a mensagem, arrepender-se dos seus pecados e entregar sua vida ao Evangelho. Segundo, uma vez que esse Evangelho hoje deve ser pregado na pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos, o tempo da valorização da estética, mais a estética do que o conteúdo, o tempo em que as pessoas querem saber mais é de chocar umas às outras com aquilo que elas fazem. Basta você entrar numa galeria de arte e vai entender o que eu estou dizendo. Outro dia que eu falo são 8 anos atrás, entrei numa galeria de arte aqui em Goiânia para um trabalho de faculdade da minha esposa, e estava lá um quadro feio, sujo, um lixo, desculpe a expressão. A pessoa simplesmente tinha pegado o pano, a tela e passado na sujeira do chão mesmo, esticado na tela, colocado lá, cortou alguns dos cabelos pubianos dela e costurou naquela tela. E estava pedindo R$200 por aquele quadro. Chocante, né? Então eu sujo um pedaço de pano, costuro alguns cabelos íntimos e peço R$200 por isso, e as pessoas, algumas pagam, achando que é arte. Nós vivemos no tempo em que as pessoas acham que não tem mais referencial, tudo depende do seu ponto de vista. Essa semana eu vi mais uma vez o reverendo Silas Malafaia num programa de televisão discutindo sobre homossexualidade, daquele super pop, tudo de bom daquele programa, né? E quando ele disse que a entrevistadora estava falando a respeito de igrejas evangélicas gays do nosso país, e ele disse: essas pessoas não são evangélicas, daquele jeito costumeiro que ele gosta de falar, bravo, né? E ela disse: são sim, eles estão dizendo que são. E por mais que ele dissesse que não são, por causa da definição do que é ser evangélico, não importa. O que importa é o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu ponto de vista. Então, falar sobre o Evangelho na pós-modernidade, citando esses pequenos exemplos, tem a ver com defender o verdadeiro Evangelho. Os irmãos que estudaram 1 Timóteo conosco na quarta-feira, nos grupos de estudo, perceberam naquele livro do Dr. John Stott a preocupação que ele teve quando ele publicou aquele livro há mais de 20 anos atrás, em que, embora o nosso tempo seja um tempo de dificuldade de definir as coisas, a Bíblia define as coisas, e nós cremos numa Bíblia que exatamente revela e define o nosso comportamento. Por isso pensamos para esses domingos de manhã nas parábolas do reino. E o nosso propósito dessa pequena série expositiva, que inclui 5 das 7 parábolas, inclui 6 das 7 parábolas do reino contidas aqui em Mateus
capítulo 13, é mostrar o que o Senhor Jesus fala a respeito do que Ele nos promete e o que é o reino, como entrar no reino e principalmente como nós devemos receber o reino de Deus no nosso coração. As parábolas do reino de Mateus 13, elas constituem no Evangelho de Mateus o terceiro discurso de Jesus. O primeiro discurso é o Sermão do Monte, muito conhecido de nós, já estudamos o Sermão do Monte inúmeras vezes em vários momentos da nossa vida cristã. O segundo discurso do Senhor Jesus é aquele que está contido em Mateus capítulo 10, do versículo 5 até capítulo 11, o versículo 1, quando o Senhor Jesus chama os 12 apóstolos e os instrui no seu trabalho de pregar o Evangelho. O terceiro discurso de Jesus são as parábolas do reino contidas aqui no capítulo 13. O quarto discurso de Jesus é aquele que ele irá proferir em Mateus 18 a respeito do perdão e do divórcio, e como que isso deve ser regra na vida da sua igreja. E o último discurso de Jesus, o chamado discurso escatológico, é aquele que ele prega em Mateus capítulo 24 e 25, falando a respeito de como serão os últimos dias e como será a sua volta. Por que Mateus registra os discursos de Jesus? Ele faz isso mais do que Lucas e Marcos. Porque Mateus está escrevendo o seu evangelho para os judeus. E os judeus criam na promessa do Messias que viria, que salvaria Israel e que implantaria o reino de Deus na terra. Então Mateus apresenta Jesus como o Messias, o rei que viria para libertar Israel e governar com justiça. E este rei, ele tem a sua palavra, e é nos discursos de Jesus que Mateus então se concentra para a apresentação de Jesus aos judeus, a fim de que eles entendam que a Escritura se cumpre em Jesus, e a fim de que eles entendam que o rei está aqui, e se o rei está aqui, o reino também está presente com ele. O objetivo de Mateus ao registrar essas parábolas de Jesus aqui é falar a respeito de como as pessoas respondem ao reino de Deus e ao rei que chegou. Como que as pessoas respondem positivamente e como que as pessoas respondem negativamente a esse reino que está sendo apresentado nessas parábolas do Senhor Jesus Cristo. É digno de notar, irmãos, que quando lemos o Evangelho de Mateus capítulo 13, nós estamos entrando agora no início do chamado ano da oposição. O Senhor Jesus tinha se tornado um pregador famoso. Ele pregava de vila em vila, ensinava o Evangelho, proclamava e principalmente fazia milagres. Aquilo atraía multidões. Muitas pessoas vinham ver Jesus, alguns simplesmente para satisfazer a curiosidade de saber se aquele milagreiro milagrava mesmo, fazia milagres. Outros porque queriam ser curados, e outros porque queriam ver a reação dos sacerdotes e dos fariseus no que diz respeito a isso. E essa reação veio, e ela começa a surgir no capítulo 12, quando depois do Senhor Jesus fazer curas no sábado, eles se indignam contra ele. E Mateus abre o ano da oposição, que é quando o ano logo anterior à sua crucificação, um ano antes do Senhor Jesus ser crucificado. O Mateus abre capítulo 12 dizendo que fariseus e saduceus se reúnem para planejar a morte de Jesus. A morte de Jesus começou a ser arquitetada um ano antes dela acontecer. E eles partem então para o ataque a Jesus Cristo, criticando a Ele em tudo que Ele faz. Quando o Senhor Jesus então passa a enfrentar a oposição, Mateus registra e Lucas registra também que ele muda o formato do seu discurso. Ele deixa de falar abertamente à multidão e ele introduz agora com muito mais frequência o uso das parábolas. Ele já usava parábolas antes, só que ele usava as parábolas simplesmente para ilustrar o seu ensinamento. Agora as próprias parábolas vão conter e de certa forma esconder o seu ensinamento.
Ele vai dizer e falar por parábolas para que aquelas pessoas que não querem receber o reino não possam entendê-lo. Mas aqueles que ele chamou para o reino, os discípulos e aqueles que creem, à parte, depois ele explica o conteúdo das parábolas, como ele fez com a parábola do semeador e como ele fez mediante pergunta dos apóstolos com a parábola do joio e do trigo. Para o seu povo, ele explica claramente o que ele quer. Mas para a multidão e aqueles que rejeitam o evangelho, ele fala por parábolas, e o máximo que elas conseguirão entender é que ele está contando histórias bonitas. E tem sido assim em toda a história da igreja. Ouvir um sermão num domingo, a exposição da palavra de Deus para aqueles que amam a palavra de Deus é ensinamento. E nós explicamos as palavras, as parábolas e a palavra de Deus. Mas para aquelas pessoas que não têm muita boa vontade de sentar e ouvir a palavra de Deus, quando muito será uma história bonita, um sermão bonito, nada mais do que isso. Inúmeras vezes pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, o senhor pregou um sermão muito bonito. Mas aquelas pessoas não quiseram receber a Jesus como o Salvador das suas vidas. Ezequiel fala de um profeta que pregará palavras bonitas, as pessoas terão prazer em ouvi-lo, mas não colocarão por obra nenhuma das palavras que ouvirão nesses dias. Então, o nosso intento ao apresentar as parábolas é tentar captar um pouco do que o Senhor Jesus falou e de como ele foi recebido. Por isso, alguns domingos atrás, Reverendo Jonas já falou a respeito da parábola do joio e a sua explicação. Domingo passado, nosso irmão Douglas falou a respeito da parábola do grão de mostarda. Hoje eu quero gastar um pouco de tempo falando sobre a parábola do fermento. No domingo que vem, nosso irmão André Marques falará sobre a parábola da rede. Domingo que vem, Rogério fala sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa, as duas de uma só vez. Depois, então, André fala sobre a parábola da rede, e eu termino no final do mês falando sobre como o Senhor Jesus termina esse discurso dizendo que ele é um profeta sem honra. E nós precisamos entender o que o Senhor Jesus Cristo quer falar sobre ser um profeta sem honra para a igreja dele. Antes de entrar na parábola, que é muito pequena, eu tenho 2 tópicos preliminares que eu preciso tratar com os irmãos nessa manhã. O primeiro deles, e já falei um pouco sobre isso, por que o Senhor Jesus fala por parábolas? O verso 10 ao verso 15 nos esclarece que Jesus adota o uso de parábolas para exatamente cortar volta à oposição dos fariseus e dos saduceus que começa a ser levantada contra ele, para que ele ganhe tempo e possa assim discipular os seus discípulos. O que Mateus diz é que as parábolas do Senhor Jesus, a partir do capítulo 13, elas deixam de ser simplesmente ilustrações do seu ensinamento e passam a ser e conter um elemento de mistério a respeito do que ele quer dizer para as pessoas. As multidões ouvirão parábolas, mas os seus discípulos aprenderão o ensinamento. É o que ele diz. E o que o Senhor Jesus nos ensina aqui é que quem não recebe o reino com alegria, ouvirá a mensagem do Evangelho, mas não conseguirá ver nela nada mais do que belas histórias para ele contar para os seus filhos depois. Enquanto que aqueles que recebem o reino com alegria, gozarão sim da explicação e do entendimento da verdade revelada de Deus na sua santa Escritura. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? Capítulo 13, versículo 10, aqui nesse mesmo texto. Os irmãos podem voltar ou olhar um pouquinho atrás. E no versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? E o Senhor Jesus diz: para que vendo, não vejam, para que ouvindo, não ouçam, ou para que tendo ouvido, não consigam compreender. Em outro texto, o Senhor Jesus fala que ele conta por parábolas para que vejam, vendo vejam e ouvindo ouçam.
E essa é uma contradição histórica na vida da igreja. Ontem à noite eu manuseei 6 comentários desse texto para poder trazer a mensagem para os irmãos. 2 deles trazem uma interpretação dessa parábola do fermento muito negativa, e daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. E os outros 4, que é o que eu quero seguir nessa manhã, uma apresentação dessa parábola muito mais positiva. O fato é que o Senhor Jesus, Ele quer mostrar que o seu povo entenderá a mensagem, mas aqueles que não são do seu povo e que não querem ser, acharão bonito o Evangelho, mas jamais se comprometerão com ele. Ao dizer isso, Mateus deixa claro para nós que existe a forma correta de receber o reino. E essas 7 parábolas mostram que quando nós recebemos o reino de Deus, alegria brota no nosso coração. Mas quando nós rejeitamos o reino de Deus, ódio e desamor brota no nosso coração, ou simplesmente confusão por não entender a mensagem. Então, quando os discípulos perguntam para o Senhor Jesus: por que o Senhor está falando por parábolas agora? A resposta do Senhor Jesus é que existem mistérios no reino dos céus que não podem ser compreendidos por aqueles que não querem se comprometer com este reino. Então Deus prefere mantê-los ocultos do ouvido e do entendimento dessas pessoas. A revelação do reino é para aqueles que, tendo ouvido a mensagem, se arrependem dos seus pecados e alegremente recebem a promessa de Deus no seu Filho enviado. A segunda questão que eu gostaria de levantar: já que o Senhor Jesus escolheu falar por parábolas, o que são essas parábolas? Na Bíblia, as parábolas são, de longe, vítima dos piores exageros nas interpretações. Durante milênios reinou na história da igreja um método de interpretação chamado método alegórico, em que, começando com Orígenes, lá em 300 e pouco, 250 depois de Cristo, as pessoas olharam para a Bíblia e disseram: não, mas tem alguma coisa mais profunda aqui, que mais do que as palavras estão dizendo. E aí passou-se a dar nomes para coisas na Bíblia, a fim de que pudesse tirar daquilo ensinamento, especialmente aquelas passagens narrativas e parabólicas como essas daqui, que não eram tão simples de entender assim, ou que falavam a respeito de Deus coisas que seriam difíceis de crer. E aí passou-se a dizer que uma coisa significava outra coisa. O maior exemplo foi o que Agostinho fez com a parábola do bom samaritano, em que cada elemento da parábola ele dizia que era uma coisa para ensinar a doutrina. Por exemplo, o hospedeiro que recebeu ali o homem machucado era o apóstolo Paulo, e as 2 moedas que o samaritano deu para pagar a despesa, uma era o Antigo Testamento e a outra era o Novo Testamento. Só faltou ele dizer que o burro que carregou os 2 para lá era a igreja, mas ele não chegou a essa ousadia na sua parábola. E lá em casa eu tenho a explicação inteira de Agostinho. É muito interessante e até cômica para nós, de como que a igreja se permitiu viajar na interpretação dos textos. Essa semana eu vi mais uma da Universal. O pastor daqui da nossa cidade inventou uma campanha aí de que, uma vez que Deus é aquele que nos livra das nossas angústias e das nossas amarguras, então basta fazer uma fila na frente da igreja, lá naquele negócio dos 318, e na hora que a testa do pastor encostar com a sua testa, todos os seus traumas e amarguras e ressentimentos acabariam instantaneamente. Vamos todo mundo para lá, gente. Lá está melhor do que aqui. Há um tempo atrás, um pastor estava incentivando as pessoas a entregarem para a igreja o seu 13º de oferta. E a razão que ele deu foi o texto de Eliseu, quando Elias chamou Eliseu e colocou sobre ele a sua capa. A Bíblia diz que Eliseu pegou o 2º boi
que ele estava usando para lavrar o campo e o ofereceu em sacrifício a Deus. E o pastor disse que o segundo boi é o 13º salário. Então, como o boi foi oferecido em sacrifício, então você tem que oferecer o seu 13º salário em sacrifício. Criatividade para a gente inventar coisas tem demais. Então, a interpretação das parábolas, ela não é simplesmente eu começar a dar nomes para as coisas, mas é eu entender o objetivo da história, o alvo da história. E na maioria das vezes, o contexto que está ao redor aponta para nós onde o Senhor Jesus quer chegar. Então, quando nós vamos interpretar as parábolas, 3 questões têm que estar na nossa mente. A primeira delas é o alvo principal da parábola. Não devemos ficar preocupados tanto com os detalhes, e sim com o fio de meada da história. Por que certas vezes algumas pessoas contam certo tipo de piadas para nós que a gente fica boiando e não entende nada? Porque nós não pegamos ali o fio da meada e nos concentramos em uma e outra coisa, mas não naquilo que era a intenção da pessoa ao contar a historieta para nós. E para isso, o contexto, eles nos dão uma pista. E o contexto de Mateus 13 é o início da oposição ao Evangelho. O contexto de Mateus 13 é quando a família de Jesus vem tentar levá-lo de volta porque acha que ele está fora de si. Segundo Lucas capítulo 13, é quando o Senhor Jesus cura uma mulher endemoniada, e é quando ele faz isso num sábado. Portanto, entender as parábolas do reino tem a ver com entender este contexto, o que estava acontecendo. Então a segunda questão é o contexto. Nunca interprete um texto sem ver o que foi dito antes e o que será dito depois. Isso também vale para as parábolas. Não simplesmente porque uma parábola vem engatilhada atrás da outra, mas porque elas fazem parte, segundo o discernimento de Mateus, de uma mensagem que ele quer passar para nós. O contexto é uma pista para o texto. E por último, observe o auditório. Para quem Jesus está contando as parábolas? Ele conta às multidões, mas muitas vezes as suas parábolas, elas são motivadas por um acontecimento que está se passando naquele momento. Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi convidado por Simão para jantar com ele, ou almoçar com ele, não me lembro mais se é jantar ou almoço, mas ele foi para a casa de Simão. O texto diz que uma mulher pecadora entrou ali e, chorando, molhou os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E a Bíblia diz que Simão desprezou Jesus por conta disso. Olha, se ele fosse um profeta verdadeiro, ele saberia que é uma pecadora que está tocando nele. Então o Senhor Jesus se voltou para Simão e respondeu aquilo que ele pensou, mas não falou. Mas ele pensou. Jesus olha para Simão e disse: olha, você me chamou para comer na sua casa, mas você não me deu uma bacia para lavar os meus pés, que é costume. Todo mundo que hospeda oferece uma bacia, e o empregado da casa vem e lava os pés dos visitantes. Você não fez isso comigo. Até agora você não cuidou de mim. Mas antes do Senhor Jesus falar isso, ele contou uma parábola. Tinha um senhor que tinha 2 devedores. Um devia muito e o outro devia pouco. E como eles não tinham que pagar, eles pediram perdão e o Senhor perdoou os 2. Pergunta: qual amará mais este homem? E o próprio Simão diz: aquele que recebeu perdão da maior dívida, com certeza. Então o Senhor Jesus aplica a parábola: você me recebe na sua casa e nem meus pés você lava. Essa mulher lavou os meus pés com as lágrimas dela. Então, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. O auditório determina a interpretação da parábola. E o auditório do Senhor Jesus aqui é uma multidão que se vê agora maravilhada com o ensino de Jesus, mas totalmente influenciada pela religião legalista dos fariseus ou tradicionalista dos saduceus. E não consegue se desprender nem do legalismo e nem do tradicionalismo para servir e amar
ao Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto, então, que o Senhor Jesus conta essa parábola do fermento. E a parábola do fermento, ela também precisa de uma preliminar para a gente entender. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia e digita lá na sua chave bíblica eletrônica a palavra fermento, ela te dará inúmeros textos bíblicos onde a palavra fermento aparece. E com exceção de 2, todos os demais, e são vários, eles tratam da questão do fermento como uma figura do mundanismo, do secularismo, uma figura negativa que nós devemos fugir. Tanto é que os pães que eram utilizados para a Páscoa eram pães sem fermento. Deus dizia que o fermento tinha que ser lançado fora, porque era algo que Ele não queria no meio das coisas consagradas. Então, quando o Senhor Jesus conta a parábola do fermento, nós corremos o risco de sermos infectados por essa visão negativa do uso do fermento como figura em toda a Bíblia. Mas eu creio que este não é o caso aqui na parábola do fermento. Embora eu creia que o contexto seja uma pista para o texto, eu não posso fazer uma pesquisa em todas as escrituras e achar que porque em 90% o uso de uma palavra é negativo, nos outros 10% também serão. E aí eu preciso entender a figura em si que o Senhor Jesus Cristo está usando. Ora, Ele está falando sobre o reino. Ele está falando sobre o reino dos céus. Então, se Ele está falando do reino dos céus, para mim seria uma contradição que o Senhor Jesus, ao falar positivamente do reino dos céus, em 7 parábolas, em uma delas Ele falaria algo negativo. Porque o fermento é símbolo do reino de Satanás em outros textos. E como que o reino dos céus é semelhante a alguém que de forma maligna introduz o mal no reino? No reino dos céus não entrará o mal. E aí então eu quero rejeitar aquelas interpretações que dizem que aqui a figura da parábola do fermento tem a ver com aquilo que na parábola do joio é a intromissão do inimigo na vida da igreja, semeando o mal. Eu creio que se fosse essa a questão, então a parábola do fermento gozaria nas escrituras também de uma explicação. Eu acho que os outros intérpretes é que estão corretos, de que o uso da figura do fermento aqui é positiva, é para ilustrar um princípio que já foi mostrado na parábola do grão de mostarda, de que o reino é colocado aqui entre nós, começa pequenininho, mas ele vai crescendo. E aí, qual é o significado então da parábola do fermento? 3, eu diria. O primeiro deles é que o fermento, uma vez aplicado, ele cresce gradualmente. Quando você aplica o fermento na massa do pão, do bolo, daquilo que o fermento é usado, ele não cresce de uma vez. Você tem que dar um tempo para a espera. Às vezes de um dia para o outro, às vezes de uma hora para outra. O padeiro que vende o pão para você às 6 horas da manhã, passou a madrugada inteira trabalhando com aquele pão, exatamente para que ele pudesse preparar a massa e no dia anterior ela ficasse crescendo, para de madrugada ele colocasse para assar. A palavra de Deus diz que o reino do céu é assim também. Ele chega até nós de forma imperceptível, de forma pequena, de forma humilde, de forma simples, de forma que você acha que ele não irá fazer grande coisa. Mas à medida em que nós vamos recebendo a influência desse fermento, ele vai gradativamente crescendo dentro de nós. Quando nós recebemos o reino de Deus com alegria,
é como a semente de mostarda, é como o pouco de fermento que coloca sobre a massa. Ele chegou ali e parece que a princípio não houve mudança nenhuma, parece que tudo continua igual, mas à medida em que você é exposto a esse reino, à medida em que você vai vivendo dentro do contexto desse reino, ele vai crescendo dentro de você, ele vai crescendo na vida da igreja de Deus, e ele vai causando a sua influência transformadora no meio de nós. O fermento, ele pode ser oculto ao ser amassado numa massa, mas esse ocultamento do fermento não durará muito, ele começará a aparecer, assim como o grão de mostarda que cresce e ela dá os seus frutos, que produzirá a mostarda que tantas pessoas apreciam, e especialmente os jovens que frequentam o McDonald's. Então, o primeiro ensinamento de Jesus a respeito do reino na parábola do fermento é que o reino pode começar oculto, mas ele vai crescer. Segundo ensinamento é que o fermento, ele penetra profundamente na massa. Você coloca aquele